pregada aqui, Deus tem falado com muita gente. Então, abra o seu coração e reconheça que Deus, ele quer o melhor para você. Deus, ele ama você. Deus, ele ama a sua alma. Deus, ele ama o seu coração. Deus quer resgatar você e toda a sua família. Deixa Jesus te salvar. E salvando você, ele vai também salvar a sua casa pela fé. A mensagem que nós iremos ler hoje está no livro de Salmos. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que todos vocês abrissem, a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 24. O título da mensagem que eu vou ler é o título da live de hoje. A vinda do Rei da Glória. Essa mensagem vai ser pregada hoje, semeada hoje no seu coração. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, para que você possa entender que Deus é o que fala através do seu coração. Deus é quem fala através do seu coração. Salmos capítulo 24, no versículo 1. O título diz assim: A vinda do Rei da Glória. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a Bíblia diz que tudo é dele. A terra pertence a Deus. Tudo que existe na terra pertence a Deus. E aqueles que habitam na terra também pertencem a ele. E aqui diz sobre a vinda do Rei da Glória. É a volta daquele que é poderoso para salvar a nossa alma. Aquele que é poderoso para ter misericórdia. Aquele que é poderoso e tem compaixão. Aquele que é poderoso e nos ensina o verdadeiro caminho. Caminho esse que leva até a Deus. Ontem, a mensagem pregada aqui foi sobre uma mensagem de alguém que falou: feliz vai ser aquele que comeu o pão no reino de Deus. E Jesus imediatamente lançou uma parábola. Não é bem assim. Porque eu tenho dado convites todos os dias. Eu tenho feito convite todos os dias para muitas pessoas. Mas muitas dessas pessoas que recebem o convite, elas não aceitam. Muitas pessoas que receberam o convite dão desculpas, dizendo que não pode, que está muito atarefado, que não tem jeito de ir. E Deus fala que essas pessoas que foram convidadas e por algum motivo deu desculpa para não estar junto à presença de Deus, a palavra de Deus mesmo diz que essas pessoas não entrarão nesta festa, nesta ceia. Então o que Deus ele quer de mim, de você, o que Deus espera de nós, é que quando ele venha falar o nosso coração, nós possamos ser servos para ouvir a ele. Que nós possamos ser servos para aceitar toda a palavra de Deus para o nosso coração. O que seria de nós se não tivéssemos esperança? Você já parou para pensar nisso? O que seria de você se você não tivesse esperança? Pastor, o que é esperança? Imagina você que é mãe. Ou imagina você que passou na mão dos médicos. E o médico diagnosticou em você um problema. Imagina se a última palavra de fato fosse do médico. Numa hora dessa você estaria sem chão, sem rumo, sem direção. Mas por causa de Deus, hoje, você que é mãe, você tem esperança. Que esse Deus, que é o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, tudo pertence a Ele. A terra, tudo que existe na terra e todos os habitantes, tudo é dele. Através dessa esperança que vem de Deus, você pode acreditar
E quando você tem esperança, você tem um chão para pisar. Quantas são as pessoas que infelizmente foram diagnosticadas pelos médicos que não tem mais jeito, que a enfermidade que tem na pessoa não tem mais cura. E quando aquela pessoa ouviu aquilo do médico, ela ficou sem chão. Mas quando a pessoa ouviu alguém falar da Bíblia, ouviu alguém falar de Jesus, que Jesus cura, aquela pessoa que não tinha chão, Deus colocou um chão para ela pisar. Porque a esperança é o que te faz caminhar. A esperança é o que te faz você acreditar, que faz você querer viver um dia após o outro. É a esperança que você tem de um dia ver o seu filho liberto. É a esperança que você tem que a palavra do médico caia por terra e de Deus fica firme e de pé sobre a sua vida. É pela esperança. E aqui nessa mensagem eu estou lendo para você sobre a vinda do Rei da Glória. E no versículo 1 diz, né, que a terra pertence a Deus. Tudo que existe na terra pertence também a Deus. E os habitantes também. E ele diz mais no versículo 2. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqui é uma pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quer dizer, quem vai estar na presença de Deus? Na Bíblia tem a pergunta e também tem a resposta. E aqui Deus vai responder para você para que você não venha ter dúvida. Para que você não fique com aquele pensamento, pastor, eu acho que são esses. Deus não quer que você ache. Ele quer que você venha ter certeza. E aquilo que nos dá certeza é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer para você quem subirá ao monte. Quem vai permanecer na presença de Deus. Quem vai estar junto a Ele. Porque aqui diz sobre a vinda do Rei da Glória. E continuando diz, né? Continuando versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí Deus responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Você consegue entender isso? Porque a gente não tem que achar, olha, pastor, eu acho que quem vai ficar na presença de Deus, quem vai permanecer na presença de Deus, é esse. Você não precisa achar, você não precisa ter dúvida ou pensar, quem está certo? A Bíblia está certa. E Deus está dizendo para você, quem é que vai subir e quem vai permanecer no santo lugar? E Deus diz, aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este, a Bíblia diz, obterá do Senhor a bênção. Então essas pessoas irão obter do Senhor a bênção. E esses tempos atrás eu falei para você ter um coração limpo, você tem que dar permissão para o Espírito Santo de Deus que hoje está aqui e habita no meio de nós, ele fazer a obra dele. E qual é a obra do Espírito Santo, pastor? Conduzir a todo ser humano a verdade. Mas para o Espírito Santo te conduzir à verdade, você tem que querer ser conduzido por ele. Eu já falei aqui algumas vezes na live que tem um versículo na Bíblia que Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. E ele diz mais, se alguém me ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
Às vezes as pessoas ouvem esse versículo e falam assim, pastor, então é só abrir a porta? Não, gente. Para você abrir a porta para alguém, primeiro você tem que ouvir alguém bater. E como que eu abro o meu coração para Jesus, pastor? Você tem que ouvir ele primeiro. Não é assim na sua casa? Você não abre o portão da sua casa de 10 em 10 minutos. Você abre o portão da sua casa quando você ouve alguém bater no portão, quando você ouve alguém gritar pelo seu nome, ou quando você ouve alguém bater a campainha da sua casa, ou bater palma, ou buzinar. É onde você desloca da onde você está e vá até a porta para atender quem está lá. Mas para você sair da onde você está e abrir a porta, você primeiro tem que ouvir. Pastor, e o que eu tenho que ouvir? É a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você fala imediatamente, Jesus, eu abro meu coração para o Senhor. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Eu convido o Senhor para fazer a tua vontade, a tua obra. Então, daquilo que você ouve, você toma uma atitude. Então, através da palavra que você ouve, você vai tomar uma decisão. Eu preguei 2 lives atrás para vocês. Existe uma diferença muito grande entre quem ouve e pratica. E entre quem ouve e não pratica. E a única diferença é o que pratica e o outro não pratica. Mas o que é igual nessa mensagem é que os dois ouvem. Os dois ouvem, né? Os dois ouvem a mesma palavra, os dois ouvem o mesmo mandamento, o mesmo ensinamento, mas a diferença entre um e outro é que um ouviu e praticou e o outro ouviu e não colocou em prática aquilo que foi ensinado. Então tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e ouvindo abre a porta para Jesus. Tem pessoas que ouvem a voz, mas infelizmente não se levanta e não dá oportunidade ou não convida Jesus para entrar. Porque a única forma de você convidar Jesus para entrar não é falando com palavras. Jesus, o meu coração está aberto, entra e faz o que o Senhor quiser. Não é isso. Para você abrir o seu coração para Jesus, você tem que mostrar para ele através de atitudes. Mas pastor, como que eu vou tomar uma atitude? Como é que eu sei aquilo que agrada a Deus e o que não agrada? Você primeiro tem que ouvir ele bater no seu coração. E nesta noite, nesta live, ele está batendo de novo no seu coração. Mas como que o senhor sabe, pastor? Como que o senhor tem certeza? Eu estou pregando para você a Bíblia dele. Então toda vez que a Bíblia é aberta, ele está lá batendo no seu coração. Porque a fé é que você vai acreditar hoje. E acreditando você vai tomar uma atitude. E através desta atitude que você vai tomar, mediante da palavra que você ouviu hoje, você vai convidar Jesus para fazer morada no seu coração. Você vai convidar o Espírito Santo para fazer o trabalho que tem que ser feito no seu coração. E o trabalho do Espírito Santo é conduzir você à verdade, toda a verdade. Então, quando você aceita o Espírito Santo te conduzir, ele vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Ele vai mostrar para você o que agrada a Deus e o que não agrada. Então ele vai preparar o seu coração, que é o templo. O nosso coração é o templo. É onde Jesus, é onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, para que Deus habite no nosso coração, muita coisa tem que ser mudada. Mas como vai ser mudada? Porque eu vou tomar atitudes? Porque você aceitou o Espírito Santo te orientar. E o Espírito Santo vai falar, isso aqui desagrada a Deus, tira daqui, você vai remover da sua vida. Porque você foi uma pessoa que aceitou a orientação. Então não adianta nada abrir a Bíblia se você vai ser uma pessoa só que ouve e não pratica. Porque os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. E os fiéis são aqueles que ouvem e praticam. Nessa mensagem onde a Bíblia fala a vinda do Rei da Glória, é sobre isso. Ele está para vir. Ele vai voltar. Mas aqueles que irão permanecer no santo lugar são aqueles limpas de mãos
e puros de coração, e que não entregam a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. E a Bíblia fala, estes que vão tomar essas atitudes, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você está entendendo? A gente pensa assim, pastor, tudo se resolve através de uma oração. Gente, tudo se resolve através da obediência à palavra. Tudo se resolve através da obediência à palavra. Pastor, eu creio que através de uma oração serei abençoado. Você está vendo aqui agora. Estes que eu acabei de falar, que tomar essa atitude, né? De mudar de vida a partir de hoje. E através de uma atitude, né? Que é uma ação. Você, através de uma obra, convidar Jesus para entrar na sua vida. E deixar o Espírito Santo te conduzir. A Bíblia diz que essas pessoas obterá, quer dizer, vai receber, é do Senhor, não é do pastor, não, do Senhor. Vai obter o que, pastor? A bênção. Sabe a bênção que você precisa dentro da sua casa? Sabe a bênção que você precisa na sua saúde? Sabe a bênção que você precisa no seu casamento? Sabe todas essas bênçãos que você já pediu para Deus e você sabe que Ele pode fazer? Ele está dizendo que você vai obter, você vai receber todas estas bênçãos. E a Bíblia fala que a justiça do Deus da nossa salvação, ela virá. A justiça do Deus da nossa salvação. Porque Deus, Ele mesmo nos ensina, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus ele fala que a justiça vai acontecer, mas quem vai fazer justiça, pastor? O Deus da sua salvação. Porque você colocou em prática aquilo que Ele te ensinou. Então, a justiça virá do Deus da sua salvação. E Ele mesmo diz que você obterá, você vai receber todas estas bênçãos. Todas elas. Deus quer te abençoar. Mas dê essa oportunidade para o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. O Espírito Santo de Deus, eu posso dizer assim, é uma pessoa educada. Por quê, pastor? Ele não vai chegar como inimigo. Não. Ele não vai chegar como inimigo. Pelo contrário. O inimigo, ele não pede licença. Ele entra através de brechas. E aonde ele entra, ele destrói. O Espírito Santo não, ele vai querer a sua permissão. Se você der a permissão para ele, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai conduzir você a toda a verdade, porque você quer de fato receber e aceitar ela. Porque não adianta o Espírito Santo querer te revelar a verdade se você não aceita ela. Se você não aceita. Então, para você pedir o Espírito Santo faz a tua obra, você tem que aceitar a verdade, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir toda a verdade. É Ele que vai falar. Você tem que abrir o seu coração para deixar Deus fazer a obra. Deus quer trabalhar na sua vida. Mas para Ele trabalhar, você vai ter que dar permissão para esse Deus. Lembre do livre-arbítrio. Às vezes a gente fala assim, pastor, Deus pode fazer o que Ele quiser. Sim, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele mesmo diz, a terra pertence a mim. Tudo que tem na terra pertence a mim. Até os seres, a todo mundo e o que nele habita também é dele, pertence a ele. Mas Deus não vai te obrigar a servir a ele, não. Deus não vai abrir o seu coração à força, vai colocar o Espírito Santo dele lá dentro, não. Ele não vai te obrigar a você acreditar nessa palavra, ele não vai fazer isso. Ele não vai te obrigar a acreditar na salvação, ele não vai fazer isso. Mas se você tiver fé para acreditar e receber, você será bem aceito. Porque você escolheu isso para a sua vida. Você quis isso para a sua vida. E o que Deus quer fazer é salvar você. É o que Ele quer fazer. E continuando, né? Repetindo o versículo 5.
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E eu creio nisso, gente. Esse versículo 6, eu creio nisso. Eu vejo muitas pessoas dizendo, esta geração que nós estamos vivendo vai ser a geração que mais vai encher o inferno. Gente, eu não acredito nisso. Eu, como pastor, prefiro acreditar na salvação, na mudança, na transformação. Porque imagina eu como um pastor, um mensageiro que leva a palavra, e a pessoa que leva a palavra, se ele não acreditar que as pessoas podem ser salvas, qual é o sentido de levar a palavra para as pessoas? Então, nesse versículo 6, eu creio muito, aonde a Bíblia fala que tal é a geração dos que buscam, e dos que buscam, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta geração. Eu creio que essa geração vai ser uma geração que mais vai encher o reino dos céus. É a minha fé. É o que eu creio. É por isso que a gente não pode dar ouvido a tudo que a gente ouve, infelizmente, porque se você ouvir e você não ser forte espiritualmente, você acaba caindo junto com outras pessoas. É onde a Bíblia dá um exemplo, né? Se um cego tentar conduzir outro cego, os dois cairão, ambos cairão. Então, quando eu ouço isso, que as pessoas que eram para ser, que eu posso dizer assim, que é para ser usada por Deus, para acreditar, para pregar, para lançar, eu ouço as pessoas dizendo que a geração que a gente vive é a geração que mais vai encher o inferno. Eu não acredito nisso. Porque Deus, ele enviou o filho dele para salvar todos. A minha fé é, enquanto existir vida, enquanto existir o fôlego de vida em todos os seres humanos na face da terra, não importa o que ele está fazendo, enquanto existir fôlego de vida, existe esperança. Eu creio que essa pessoa pode ser salva. Eu creio. Porque enquanto existe vida, existe esperança. Mas pastor, o senhor não sabe, não importa. Enquanto existir vida, eu como pastor e como pregador da palavra, eu creio que Deus vai salvar essa alma. É uma questão de tempo. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que viver essa fé. Imagina se a gente fechasse os olhos e acreditasse, não é verdade, essa geração vai encher o inferno. Imagina se a gente acreditasse nisso. Para que pregar então? Porque o projeto de Deus não é salvar um ou dois, não é salvar 100 ou 1000, não é salvar só 10 mil ou 1 milhão, não. É ganhar um maior número de almas. É ganhar um maior número de almas. Eu, como pastor, não posso aceitar perder para o inimigo, não. A gente sabe que o inimigo ele não para de trabalhar, ele trabalha dia e noite. Por mais que a Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais ágeis, né, que o filho da luz, mas eu não posso acreditar. Por quê? Não falando que não acredita na Bíblia. Eu tenho que ter minha fé, que é acreditar que Deus ele pode usar para salvar pessoas. Mas tem que ter alguém para crer. E eu creio nessa palavra. Que esta geração, por mais que as pessoas dizem que é uma geração que não tem jeito, eu creio que esta geração vai ser a geração que mais vai povoar o reino dos céus. A minha fé é essa. É o que eu acredito, como aquele que leva a palavra. Eu tenho que acreditar nisso. E diz mais, continuando. Versículo 7. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, a vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta,
as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele está para vir, para buscar a igreja dele, o povo dele. E esse dia está muito mais próximo do que a gente pode imaginar, muito mais próximo. Você tem que acreditar na palavra de Deus, gente, em todos os sentidos. Pastor, Deus tem poder para curar qualquer enfermidade? Tem. Mas além de curar você da enfermidade, ele tem poder para salvar a sua alma. Pastor, Deus ele tem poder para prosperar a minha vida? Tem. Mas além do poder de prosperar a sua vida, ele tem poder para salvar a sua alma. Pastor, Deus ele pode me curar se o médico me desenganar de uma enfermidade? Pode. Mas além de curar você, ele tem a salvação para te entregar. Pastor, Deus tem poder para libertar todos os meus filhos, toda a minha família. Deus tem poder para abrir os olhos de todos os meus familiares? Tem. Deus tem poder para isso. Mas entenda, o maior projeto de Deus vai ser a salvação da sua alma. É o maior projeto dele. Tanto que a Bíblia fala que o mundo foi feito e o reino dos céus também foi feito. Por que, pastor? A terra foi feita e o reino dos céus também. Por quê? Porque esse projeto, já é de muito tempo. De muito tempo. Então Deus, ele tem esse projeto. Você tem que crer na palavra que você está ouvindo. E aceitar de todo o seu coração e crer que quem está falando com você é o próprio Deus. Às vezes você olha para um familiar seu, ou então você olha para o mundo, olha para a sua rua e fala, olha, tá tudo perdido. Não fala isso mais não. Determina dizendo, a minha geração vai ser a geração que mais vai encher o reino dos céus. Porque a nossa palavra tem muito poder. E a gente não pode confessar essas coisas ruins. A gente já vive cheio de coisas, né? É uma coisa ruim ali, é um deserto ali, uma dificuldade aqui. E a gente começa a acrescentar mais coisas ruins, porque a gente fala. A gente vê tanto que a gente começa a falar as coisas. Então, quando você ouvir alguém falando que essa geração vai ser a geração que mais vai encher o inferno, repreende o nome de Jesus e fala, essa geração vai ser a geração que mais vai encher o reino dos céus. Porque hoje você pode estar buscando a Deus, mas ainda a sua família não busca. Então quer dizer que a gente vai aceitar perder a alma da nossa família? É claro que não. Nós vamos lutar até o final. Nós vamos confiar até o final. Porque enquanto existir vida na nossa família, existe esperança para que eles se arrependam e sirvam e aceitam o Deus que nós servimos, que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus da Bíblia, que é o nosso Salvador. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus hoje semeada no seu coração. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Aceita isso e recebe. Porque o Rei da Glória, ele está vindo. E está muito mais próximo que nós imaginamos a volta dele. Porque ele deu a ordem, né? Para que as portas se abram. Deus ele tem esse projeto de salvar você e todos aqueles que você ama. Ele tem o projeto de salvar a nós e todos os habitantes da terra. Esse é o projeto de Deus. De não perder nenhum. Nenhum. Se você crê nessa palavra, eu gostaria que você determinasse dentro do seu coração agora e falasse você e Deus. E determinasse, né? Porque a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem poder. Já que ela tem poder, eu queria que você usasse a unção da sua palavra, através do nome de Jesus, que a geração que nós estamos vivendo vai ser a geração que vai encher o reino dos céus. E depois de determinar isso, eu gostaria que você digitasse, dizendo, Deus, a minha geração
vai ser a geração que mais vai encher o reino dos céus. Mas determina com fé. Digita com fé, Deus. A minha geração vai ser a geração que mais vai encher o reino dos céus. Digita com fé isso. Porque quando você digita isso, você está determinando não aceitar perder para o inimigo. Porque quando você determina isso, você está determinando que a sua família vai ser salva, você está determinando que os seus amigos serão salvos, você está determinando que as pessoas da sua rua vai ser salva, você está determinando que as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua empresa, todas elas serão salvas. Mas determina com fé. A missionária até colocou ali, ó, vou até deixar aqui nos comentários, cadê? Eu vou fixar nos comentários. E você vai digitar como ela digitou ali, ó. Quero que você digita. Deixa eu até baixar aqui o volume aqui, ó. Digita como a missionária digitou aí, ó. Deus, a minha geração vai ser a geração que mais vai encher o reino dos céus. Porque você vai usar a autoridade, né? A Bíblia fala que a nossa palavra tem poder. Então usa essa unção, usa essa palavra, determina isso. E nós não iremos aceitar que essa geração seja perdida. Pelo contrário, a nossa geração vai ser uma geração salva, uma geração de pessoas que buscam a face do Deus de Jacó, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Essa é a fé. Esta é a fé. E se você crê, digita. Se você crê, eu quero que você digita. De todo o seu coração. Eu deixei até fixado aqui, ó, em cima, para que quando você estiver digitando, você já determine, né? Você está escrevendo e já está determinando já. Deus, a minha geração, que é a geração que a gente está aqui agora, que são as pessoas que estão aqui no planeta Terra hoje, né? São mais aí de 7 bilhões de habitantes. Então é muita gente, muita gente. Então nós estamos determinando que toda esta geração vai ser a geração que mais vai povoar o reino dos céus. Essa é a fé. Essa é a fé. É eu como pastor, eu creio, e vocês como membros, né, como pessoas que creem em Deus, através da fé estão determinando. Olha o povo de Deus digitando e determinando, olha aí, ó. Manilson, irmã Ione, Douglas, Rosilene, Tony, Tanilo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Recebe, gente. Porque é de Deus hoje essa mensagem para o seu coração. É uma mensagem de salvação. Lembre que Deus está dizendo, né, que todas essas pessoas irão adquirir, receber, tomar posse da bênção. Mas que bênção é essa? É do Deus da sua salvação. O Deus que você clama por ele por justiça. Ele vai fazer justiça, porque você clamou pela salvação. Então, quando você clama pela salvação, o Deus da sua salvação faz justiça. E quando você clama por justiça, pelo Deus da sua salvação, ele te abençoa. Então é assim que acontece. É assim que funciona. Então faça da forma que Deus está te ensinando. E vai dar certo. Vai dar certo. Amém, gente? Glória a Deus. Irmã Luciana também digitou ali também, ó. Que bênção, gente. A geração é a sua família. A geração é você, o seu marido, o seu namorado, sua noiva, seus amigos, colegas. Sabe? São todos eles. São todos eles. São pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. É a sua geração. E a nossa geração. E Deus vai abençoar. Deus vai dar a vitória. Essa é a fé. É o que eu creio